Bem, nós vamos trabalhar agora a questão da deformação de figuras em perspectiva, tá? Nós já vimos isso na aula anterior, mas a gente vai ver isso com mais cuidado aqui. Então, as duas figuras que são bem significativas, importantes nessa percepção de deformação, né, da imagem, vai ser o círculo e o quadrado, tá? Então, olha só, o círculo ou a circunferência, nós vamos perceber em perspectiva como uma elipse. Já o quadrado, nós vamos perceber como um trapézio ou como um paralelogramo. Qual a diferença entre o trapézio e o paralelogramo? O trapézio você vai visualizar na perspectiva cônica, que é a que a gente vai trabalhar, né? Já o quadrado, o paralelogramo, você vai perceber ele na perspectiva cavaleira. Então, qual é a diferença dessas duas, tá? No caso da perspectiva cônica, você vê a estrutura se afunilando, como se estivesse mesmo dentro de um cone. Já na perspectiva cavaleira, não. O que acontece? O desenho, geralmente é utilizado o desenho industrial para explicações, né, de manuais, mantém sempre o paralelismo entre as figuras. Então, no caso, quando vai se trabalhar a questão do desenho de um parafuso para colocar em um determinado ponto, então esse parafuso ele vai ser desenhado nessa perspectiva cavaleira, para dar uma clareza maior, tá, na imagem. Então não é a imagem que a gente vê em perspectiva, certo? Essa deformidade na cavaleira, ela é diminuída um pouco, tá? Tanto é que ela fica, pra gente, ela fica visualmente, ela fica estranha, tá? Por quê? Porque a gente está acostumado mesmo sem a gente perceber, a gente está acostumado a olhar o espaço nessa perspectiva cônica, tá? Então, bora ver como é que isso funciona na prática, tá? Olha o que acontece com uma estrutura cilíndrica, tá? Aqui eu tenho, olha, o círculo na circunferência, certo? A estrutura da circunferência. Aqui no fundo eu tenho o círculo. Então, ó, se a imagem ela tá assim, ó, né? Eu consigo ver o círculo perfeito. Mas se eu começo a virar, né, essa estrutura, o que vai acontecendo aqui? Eu vou tendo essa circunferência que ela vai se fechando. Então ela vai se transformando em uma elipse visualmente para mim, tá? No caso do quadrado, o que acontece com o quadrado? Na estrutura de um cubo. A gente sabe, ó, que em todos os lados você tem quadrado. Todos os lados são quadrados, todos, sem exceção. Só que quando você vai perceber isso no campo da perspectiva, olha o que acontece visualmente. Esse quadrado, ele deixa de ser quadrado para se transformar, olha, em um trapézio, tá bom? Então, é essa percepção que eu quero que você tenha, ok? Então, há uma deformidade, visualmente há uma deformidade pra gente. Aqui, esse lado que está mais perto da gente, visualmente, fica maior e o lado que está mais distante fica menor. Então, você vê, olha, a estrutura afunilando, ó, indo lá para o ponto de fuga, tá? Então, essa percepção você tem que ter. O quadrado vai se transformando em um trapézio, ok?